Ah, aí, tá. Bom, eu vou abordar aqui, vou dar mais ênfase, né, na abordagem tanto do ponto de vista do operador, como do ponto de vista do potencial. Eu vou começar primeiro abordando algumas hipóteses sobre o potencial na equação de Schrödinger, tá? E citando alguns trabalhos. Bom, a primeira hipótese que eu trago aqui é essa hipótese introduzida por Rabinowitz, que ele pede que o meu potencial ele seja positivo, tá? Ele tem a ínfimo positivo e ele tem esse comportamento aqui no infinito, né? Quando eu faço x ir para infinito, tem uma constante que limita ele. Geralmente se resolve esse problema utilizando o passo da montanha. Aqui está o trabalho feito por Rabinowitz. Em seguida, Ang mostrou resultados de concentração para esse tipo de problema envolvendo esse potencial, tá? E aqui, acho que, peraí, aqui tem esse quadrado aqui está atrapalhando. Não sei como que tira isso aqui. Tá. Aqui, outros trabalhos, né, envolvendo essa hipótese sobre o potencial, que um trabalho do professor Alves com o professor Giovanni, aqui da UNB, e outro trabalho do professor Giovanni. Aqui eu não estou conseguindo tirar isso aqui. Bom, outra hipótese que eu vou abordar aqui vai ser essa hipótese sobre o potencial, introduzida por Delfim e Feldman, tá? Que junto com essa hipótese, ele também introduziu um novo método, tá? Para resolver esse tipo de problema envolvendo potencial, que é o método de penalização. E qual que são essas hipóteses, né? Eu também vou pedir que o meu potencial ele seja positivo, que o ínfimo dele seja positivo, só que agora eu vou pedir uma hipótese local, tá? Eu vou pedir um domínio limitado onde ele tenha esse comportamento, tá? Nesse domínio limitado, nesse compacto, tá? Vou pedir essa relação entre o ínfimo no conjunto e o mínimo no bordo do conjunto, tá? Diferentemente aqui da hipótese de Rabinowitz, que era uma hipótese geral no infinito. Aqui o trabalho de Delfim e Feldman, e aqui existem vários trabalhos, tá? Com essa hipótese sobre o potencial. Aqui eu vou citar dois trabalhos meus que compõem a minha tese, que foi feita sobre a orientação do professor Giovanni, onde a gente estuda essa classe de problemas, né, com potencial com essa hipótese. Aqui são 3 trabalhos, todos estão publicados, aqui eu coloquei apenas 2, tá? Onde aqui a gente estuda a solução nodal e aqui solução positiva para quando a linearidade tem crescimento crítico. Esse aqui é para quando a não linearidade tem crescimento exponencial crítico. Bom, agora eu vou abordar outra hipótese sobre o potencial V, que vai na linha do que vai ser abordado aqui, tá? Vou começar por esse trabalho aqui do professor Alves e Souto, professor Claudio Honor, da UFPB, de Campina Grande, né? Da Federal de Campina Grande, onde ele estuda esse problema, tá? E o potencial aqui é Vende, tá? Por quê? Porque o potencial aqui ele pode se anular. Ele pede que o potencial seja contínuo, o potencial seja apenas maior ou igual a zero. Ele também pede que exista uma bola onde o potencial esteja limitado por cima por uma constante positiva. E, além disso, ele pede esse comportamento aqui para o potencial fora da bola, tá? Ao analisar essa hipótese, aqui eu utilizo a definição do ínfimo, posso subir um pouco para cá, e essa hipótese aqui me fala o seguinte, ó, que o meu potencial V, ele tem um decaimento, ele está acima de um polinômio de decaimento de grau 4, tá? Eu passo o módulo de x sobre 4 para lá, vai negativo, então ele está acima, ele está acima de um decaimento polinomial de grau 4. E aqui está o
o trabalho onde ele mostra a existência de solução positiva para esse problema. Bom, esse problema também foi estudado quando a F, né? Aqui a F ele pede crescimento subcrítico com crítico na origem, tá? E esse problema também foi estudado quando a F ele tem uma hipótese de descontinuidade. Foi estudado por Santos, Figueiredo e Nascimento. Eles também mostram a existência de solução para esse problema. E, em seguida, né, a gente também foi realizado um estudo para esse problema Venice, quando o operador é o P laplaciano, tá? Eu troco o laplaciano aqui pelo P laplaciano. Então, eu vou continuar com as hipóteses V1 e V2, só que eu vou trocar a minha hipótese V3, que é a condição fora da bola, por essa condição aqui, que está relacionada com a mudança de operador, tá? Aqui, ao analisar essa hipótese, quando eu utilizo a definição de ínfimo, né, eu vejo que essa função aqui está acima do ínfimo. Então, isolando o potencial, eu vejo que o meu potencial está acima desse polinômio aqui, só que aqui negativo, né? Esse aqui eu vejo também ele tem uma espécie de decaimento polinomial aqui. Aqui estão os trabalhos citados, aqui nesse slide, né? Aqui uma da F tem hipótese de descontinuidade, e o trabalho do Lee e do Anger, onde eles estudam o P laplaciano com potencial Venice. Em seguida, foi realizado também o estudo sobre o potencial, quando o problema tem o potencial Venice, para o P e Q laplaciano. Ele foi realizado por Alves, Assunção e Miyagaki, e eles continuaram com essas hipóteses, tá? V1, V2 e V3 barra. Eles mostraram a existência de solução. Lá, os potenciais que aparecem aqui no P-2 e Q-2 são diferentes, tá? Tem uma relação entre eles, mas acaba que cai nesse caso, tá? Isso aqui é um caso particular do que tem nesse trabalho realizado. Bom, agora eu vou falar sobre o trabalho que eu vou abordar aqui. Eu vou estudar essa classe de problemas, tá? Envolvendo esse operador, que envolve essa função A, mais um potencial que é do tipo Venice, uma função B, e além disso eu vou pedir uma F e eu vou também estudar com a potência crítica pura, tá? Onde aqui é o expoente crítico relacionado com o Q. Tá? Mi é um parâmetro positivo, onde esse Mi vai servir para a gente controlar a dificuldade gerada pelo expoente crítico. Aqui a gente vai utilizar a passo da montanha, a técnica de penalização de Delfino e Feldman, tá? Para mostrar a existência de solução positiva para essa classe de problema. Esse trabalho está publicado na Applicable Analysis, tá? E ele foi realizado sob suporte das agências de fomento da CNPq e CAPES. Aí agora eu vou abordar as hipóteses sobre as funções A e B, depois sobre o potencial V e depois sobre a não linearidade F. Bom, sobre a função A, que aparece no operador, eu vou pedir que ela seja de classe C1 e que ela esteja entre duas funções do tipo P e Q, ou seja, eu vou pedir uma espécie de bom comportamento para ela, né? Ela vai estar entre duas funções do tipo P e Q. Também vou pedir que a função ATP dividido por TQ menos P seja não crescente. E eu vou pedir também que, dependendo de onde o P está, né, se for entre 1 e 2, vou pedir que a função AT seja não decrescente. E, se P for maior ou igual que 2, eu vou pedir que a função ATP com T elevado a P menos 2 seja não decrescente. Tá bom? A função B, eu vou pedir basicamente as mesmas hipóteses, a menos de constantes, tá? Aqui a função B de classe C1, a função B elevado a TP dividido por TQ menos Q não crescente, e aqui dependendo da onde mora o P, né, se está entre 1 e 2 ou maior ou igual que 2, eu vou pedir que BT seja não decrescente e que B elevado a TP vezes TP menos 2 seja não decrescente. Agora eu vou comentar sobre
sobre que tipo, né, de... Porque aqui, olhando as funções A e B, são bem gerais, né? Mas elas englobam uma classe de vários tipos de problemas, né? Inclusive os que foram abordados aqui, tá? Bom, o que motiva, né, é estudar esse tipo de problema. Bom, se eu fizer a função A, AT igual a T elevado a Q menos P, e a função B também igual a T elevado a Q menos T elevado a Q menos P sobre P, satisfaz as condições A1, A3, B1, B3, e aí o meu problema, né, ele se transforma no Q laplaciano, e para Q igual a 2, ele se transforma no laplaciano. Tá? Agora, se a função A for do tipo 1 mais t elevado a q menos p sobre p, e b for igual a 1 mais t elevado a q menos p sobre p, também vai satisfazer as condições pedidas, né, A1, A3, B1 e B3, e aí eu tenho um problema do tipo PQ laplaciano. Aqui eu trouxe mais, só para ilustrar, tá? Mais uma classe de problemas relacionados às funções A e B, né? O que ilustra, né, a generalidade de problemas que essas funções do tipo A e B, né, com as hipóteses A1 e A3, abrangem. Agora eu vou comentar sobre as hipóteses sobre o meu potencial V. Vou pedir que ele seja maior ou igual que zero, ou seja, ele pode se anular também. Vou pedir que exista uma bola, onde o meu potencial seja limitado por cima por uma constante positiva. E, além disso, eu vou pedir essa condição V3. Tá? Essa V3 aqui é uma além do operador mais geral, né? O operador com as funções A e B, é uma das novidades do trabalho. Vou pedir que exista uma constante gama, um R1 maior que 1, está relacionado com a bola, e um alfa maior ou igual que Q, tá? Onde Q aparece no operador do problema. E vou pedir que essa condição aqui seja satisfeita. Bom, pedir que essa condição seja satisfeita, no fundo, é pedir que o meu potencial ele esteja acima de um decaimento exponencial fora da bola, tá? Fora dessa bola de raio R1 aqui. Um exemplo que eu posso pegar, né, de potencial que satisfaz essas condições é quando eu faço alfa igual a Q e defino meu potencial como sendo exponencial de 1 menos Q módulo de X, eu percebo que as minhas condições V1 e V3 são satisfeitas, mas as condições V3 barra proposta no problema com PQ laplaciano e V3 til no proposta pelo problema com P laplaciano, elas não são satisfeitas, né? Tornando essa hipótese V3 mais geral do que as admitidas até o momento. Agora eu vou comentar sobre as hipóteses sobre a não linearidade. Vou pedir que ela tenha um comportamento crítico na origem, tá? Comportamento subcrítico no infinito. E a condição de Ambrosetti-Rabinowitz, tá? Onde esse gama, essa constante gama que aparece aqui, ela está relacionada com as hipóteses das funções A e B, tá bom? E aqui o resultado, né? Satisfeitas as hipóteses pedidas sobre as funções A e B, sobre a não linearidade F e sobre o potencial, então vou conseguir duas constantes, gama estrela, que é do parâmetro que acompanha a não linearidade, e y estrela maiúsculo, que depende se eu falei gama, perdão, desse mi estrela, tá? Maior que zero, tal que eu vou ter uma solução positiva, que mora na interseção de D1P com D1Q, tá? Sempre que mi for maior que mi estrela e y maiúsculo for maior que y estrela. E, além disso, eu vou conseguir um decaimento exponencial para essas soluções, que depende aqui de mi. Esse R1 aqui aparece na condição V3, tá, do potencial.
E agora, qual que é o plano, né, aqui do trabalho? Primeiro, eu vou definir um problema auxiliar, utilizando penalização, para tentar contornar a falta de compacidade por estar trabalhando no RN, né? Aí a gente vai encontrar solução positiva para esse problema auxiliar. Depois, a gente mostra um decaimento exponencial para essas soluções encontradas. E, em seguida, a gente recupera a solução. Ou seja, a gente vai mostrar que soluções do problema auxiliar são soluções do problema original, né, para mi grande e para y grande. Tá? Bom, primeiro, a estrutura variacional. Eu vou utilizar métodos variacionais aqui. Vou definir meu espaço, onde eu vou trabalhar, né? Seria esse subespaço de D1P com D1Q, onde a integral de Vx B mod de V elevado a P mod de V elevado a P seja finito, e é um espaço de Banach, né, munido da norma da soma 1P com 1Q, onde a norma 1P e 1Q é definida dessa maneira. Aqui a gente define o funcional associado a esse problema, ele está bem definido, e como a gente está interessado em soluções positivas, a gente vai fazer um truncamento aqui no termo crítico, porque aí as soluções, né, encontradas, elas já nascem com não, não negativas. Tá? Aqui eu defini esse funcional, mas não vai ser esse o funcional, porque a gente vai definir agora o problema auxiliar. Como é que a gente define o problema auxiliar? Primeiro, a gente vai fazer um truncamento, né? Truncamento não, desculpa. Vai fazer uma penalização, introduzida por Delfino e Fellmer, na não linearidade F, tá? Junto com a potência crítica. Bom, quando a S for menor ou igual que zero, eu vou definir como zero, e aqui eu vou penalizar dessa maneira, tá? Isso aqui é tudo para contornar a falta de compacidade gerada pelo RN. Aí eu vou definir a minha nova não linearidade, tá? Dada por Gmi, igual a característica na bola R1, que vem da hipótese V3, vezes a não linearidade aqui do problema, mais o complementar, né? A característica aqui do complementar da bola, vezes a penalização. E aí eu defino o meu problema auxiliar dessa maneira, envolvendo a GMI. Aqui onde é a característica da bola. E aí eu observo o seguinte: se eu encontro uma solução positiva para o problema auxiliar, de tal maneira que isso aqui, eu tenho essa relação, né, para a solução encontrada fora da bola, então o meu a minha solução encontrada para o problema auxiliar vai ser solução para o problema original. Por quê, né? Porque se o... Porque aqui vem da penalização, né? Porque se ele satisfaz aquela relação, é porque vale isso. Então, a minha função penalizada, ela se torna a minha não linearidade, tá? E aí, como ela vai ser igual à minha não linearidade, quando eu somar aqui, característica menos característica vai dar zero, então a GMI vai ser igual a MiF mais S mais Q estrela menos 1. Aqui são algumas hipóteses, né, que provém das hipóteses F1 e V3, aí então a minha GMI vai satisfazer essas hipóteses aqui, tá? Aqui eu tenho que GMI está abaixo da não linearidade do problema e satisfaz, entre aspas, né, a Brosser-Rabinowitz aqui para... Cadê? Aqui tem um erro aqui. Aqui tem um errinho aqui é dentro da bola.
que é dentro da bola, que é menor ou igual. Bom, então eu vou definir o funcional associado ao meu problema auxiliar, e mi, né? Primitiva da função A, mais 1 sobre P, mais 1 sobre P, potencial, primitiva da função B, menos a primitiva da função Gmi. E aí, para achar a solução para o problema auxiliar, a gente vai utilizar o teorema do passo da montanha. Então, o que a gente faz nesse tipo de abordagem? Mostra que tem a geometria do passo da montanha, né? E depois tenta mostrar que o funcional satisfaz a condição de Palais-Meio. E aí a gente vai ter uma solução. Aqui eu trouxe a definição de uma função Palais-Meio. Satisfazer a condição de Palais-Meio é mostrar que ele tem uma subsequência convergente. E esse negócio apareceu de novo. Tá? E com isso a gente vai mostrar que o nosso problema auxiliar ele vai ter uma solução. Bom, então a gente começa primeiro mostrando a geometria do funcional, utilizando as hipóteses A1, A1A3, B1, B3, F1 e F3. A gente mostra que existe uma esfera, né, onde o meu potencial tem energia positiva, e além disso a gente consegue, né, uma função U tal que na direção dessa função U vai para menos infinito. Então, a gente tem a geometria do passo da montanha. Com isso, a gente consegue garantir, né, a existência de uma sequência Palais-Meio. E o próximo passo seria mostrar que toda sequência Palais-Meio é limitada e depois mostrar a condição de Palais-Meio. Então, tem alguns lemas, né, entre o próximo resultado que eu omiti aqui. E o próximo resultado seria qual, né? Que o funcional em mi satisfaz a condição Palais-Meio para ser abaixo desse nível. Tá? Ou seja, se eu tenho uma sequência de nível menor que 1 sobre θ menos 1 Q estrela, S elevado a N sobre Q, onde S é a melhor constante de Sobolev, né? Do espaço de Sobolev no LQ estrela. Então, aqui está satisfeita a condição de Palais-Meio. Isso aqui aparece por causa que a gente está trabalhando com o expoente crítico. Então, aqui a gente utiliza, depois que mostra que a sequência é limitada, a gente tem que conseguir uma estimativa para a sequência no complementar de uma bola, utiliza Lyons e mostra que satisfaz a condição de Palais-Meio abaixo desse nível. Então, tem muita conta até chegar nesse resultado aqui. Bom, quem que é o nível, né, do passo da montanha que a gente está procurando? Quando a gente mostra a geometria, o nível, né, a sequência que a gente tem para trabalhar com ela é nesse nível, semi, onde é o ínfimo do máximo, né? É um nível minimax aqui, nesse conjunto de curvas. Então, a gente tem que mostrar que esse nível ele está abaixo desse número, para poder valer a condição de Palais-Meio e a gente poder encontrar a solução. Então, o que foi feito aqui é que a gente consegue mostrar que quando o Mi vai para mais infinito, o nível minimax do passo da montanha ele vai a zero. E como é que é feita essa conta? Bom, a gente considera uma função sem infinito suporte compacto na bola de raio R1, tá? Porque aí a gente mata a parte penalizada, né? A gente trabalha só ali dentro da bola com a F. Tá? E aí, utilizando as hipóteses A1, B1 e F3, que é Ambrosetti e Rabinowitz, a gente consegue mostrar essa geometria aqui para essa direção. Tá? A gente tem esse comportamento. Ou seja, o meu funcional, ele sobe, depois ele vai para menos infinito. Então, ele tem um máximo, né? Ele tem um TMI de 0 a mais infinito, de tal maneira
que ele vai ser ponto crítico aqui nessa direção, né? Quando eu estou olhando para a variável t. Aqui ficou tampando aqui. Mas esse TMI aqui, ele é o I de TMI φ, ele é o máximo de I de t para t maior ou igual que zero, tá? E aí o próximo passo é a gente mostrar que essa sequência TMI aqui, ela é limitada em Mi, tá? E aí como é que a gente mostra isso? A gente trabalha, uma vez que a gente tem essa relação aqui para o TMI, a gente vai trabalhar aqui com as hipóteses. Aqui eu estou utilizando que linha de TMI φ é igual, TMI φ é igual a zero. Tá? Aqui eu consigo, isso aqui é positivo, né? Então eu consigo vir para cá. Aqui eu utilizo as hipóteses A1 e A1 e B1 das funções A e B. Consigo subir, né? E aí, aqui eu tenho uma potência Q estrela que é maior que P e Q. Então, se TMI for para mais infinito, eu tenho um absurdo. Logo, ela tem que ser limitada. Ela tem que ser limitada, tá? A sequência TMI para o parâmetro Mi, ela tem que ser limitada. O próximo passo é mostrar que essa sequência TMI, ela não vai a zero, tá? E como é que é feita essa conta? A gente supõe que vai a zero. Se vai a zero, não, a gente tem que mostrar que ela vai a zero, tá? Então, a gente supõe que ela converge para um T barra positivo. Então, uma vez que a não linearidade é positiva por F3, que é o nosso Rabinowitz, a gente consegue esse limite aqui. Ó. E aí, usando novamente que linha Mi de Tmi φ é zero, a gente consegue essa desigualdade. Né? E aí a gente obtém um absurdo, tá? Porque se Tmi for a zero, isso aqui dá zero, mas isso aqui é positivo. Portanto, o Tmi... Oh, a gente obtém essa desigualdade, tá? E aí, fazendo Mi indo para mais infinito, e como o TMI converge para um T barra positivo, isso aqui vai convergir para um número, né? E aqui, fazendo Mi para mais infinito, a gente tem que mais infinito está sendo limitado, tá? E aí a gente obtém um absurdo. Então, a gente tem que a sequência TMI, ela é limitada, então ela tem uma subsequência que vai a zero. Uma vez que ela vai a zero, utilizando a caracterização do nível do passo da montanha e as condições A1, B1 e F3, a gente chega que o CMI é ordem Mi pequena. E, portanto, a gente mostra o desejado. Bom, o próximo passo, a gente obtém uma estimativa em L infinito. E aí, com isso, né, a gente consegue mostrar que para Mi grande, a gente consegue o nível do passo da montanha abaixo desse número. Então, portanto, para Mi grande, o meu problema auxiliar, ele tem solução, tá? Agora, o próximo passo é trabalhar para mostrar que as soluções do problema auxiliar são soluções do problema limite. Bom, aqui primeiro passo, a gente mostra uma estimativa, tá? Para soluções em L infinito. Aqui a gente usa interação de Moser, é muita conta que se faz aqui. A gente mostra que para soluções encontradas para o problema auxiliar, eu vou ter uma constante que vai depender de mim. E, além disso, vou pedir também que o Mi estrela seja maior que 1. E, com isso, a gente tem que a norma em L infinito das soluções é menor ou igual que uma constante Kmi que depende de mim. Depois que mostra, né, essa
essa limitação na norma L infinito, a gente vai mostrar o decaimento exponencial das soluções. A primeira coisa é saber, a gente vai considerar uma função exponencial, tá? M igual a exponencial de menos alfa módulo de x, onde M alfa, a gente vai escolher ele no conveniente. À medida que for aparecendo limitações, a gente vai escolher ele de maneira adequada, tá? Então, a primeira coisa é saber o que acontece com a exponencial no tipo de problema envolvendo esse tipo de potencial, tá? Aqui tem alguns outros lemas antes desse, mas a gente consegue mostrar isso, né? Que quando a gente está com potencial, com potencial não, desculpa, com a exponencial, uma função exponencial, e a gente pede o y, que aparece na condição V3 do potencial, a gente vai pedir o y maior que esse número, a gente consegue mostrar que a minha função exponencial satisfaz isso, tá? Aqui eu tenho a função exponencial no operador A, mais K3 V de x, que é exponencial, vezes a exponencial que a gente vai querer comparar ela com a solução encontrada. Tá? E o próximo passo é comparar, né, estabelecer uma relação entre a solução encontrada e a função exponencial para poder fazer o decaimento. Né? Então, a gente define essa função φ aqui, mi, né, que é essa exponencial, onde alfa aqui é maior que 1, tá? E vai pedir que o m mu, né, o m_mi seja maior do que esse número, e onde o R1 aqui ele aparece na hipótese V3, e o Kmi aparece na limitação da norma em L infinito. Né? E aí, utilizando a penalização e a limitação na norma L infinito, a gente consegue mostrar... Aqui ficou cortado aqui, mas isso aqui é menor ou igual que zero, tá? A gente consegue mostrar que isso aqui é menor ou igual que zero, onde φ... Deixa eu... Cortou aqui. Aqui é a diferença, tá? É porque aqui tá aparecendo um negócio que tá tampando aqui para mim. Aqui é o mi menos πmi. Aqui o φ é o máximo de 1mi menos πmi e zero, tá? E aí o φ-til que aparece aqui é a extensão dessa função φ, tá? Certo. Aí, uma vez que a gente tem os dois resultados anteriores, a gente consegue mostrar que fora da bola, a solução encontrada ela é menor do que a exponencial. Tá? Quando a gente pede o m_mu, o m_mi maior do que esse número e o y_mi maior do que esse número aqui. Tá? Onde, lembrando que o y aqui ele aparece na hipótese V3 e esse m aqui ele aparece na definição da exponencial. Bom, aqui a gente vai utilizar uma propriedade da função A, que ela vem basicamente daquela hipótese V3, que depende de onde está o P, por isso que a gente pede a hipótese V3 para ter essa condição aqui. Bom, e aí a gente vai definir, né, o conjunto lambda fora da bola, de tal maneira que nesse conjunto é onde a solução ela é maior ou igual que a exponencial. E aí a gente vai mostrar que esse conjunto é vazio. Utilizando as expressões obtidas nos resultados anteriores, né, que é essa aqui, menor ou igual que zero, e essa aqui, maior ou igual que zero, a gente obtém, né, que zero vai ser maior ou igual, subtraindo uma da outra, né, a gente vai obter isso. E aí, utilizando essa propriedade da função A, a gente pode jogar isso aqui fora, e aí, fazendo algumas estimativas,
a gente chega que isso aqui é maior ou igual que zero. Ou seja, para isso acontecer, só se a medida do conjunto lambda for zero. E, portanto, a minha solução encontrada, ela está abaixo da exponencial, né, fora da bola, sobre essas condições aqui. E aí, uma vez que a gente obtém o decaimento para a solução, é a hora da gente recuperar a solução, tá? Bom, a gente escolhe a solução encontrada, com o mi grande, trabalha com decaimento exponencial. Esse K que aparece aqui, ó, ele vem das condições de crescimento, tá? F1 e F2. Devido às condições de crescimento, eu tenho um K de tal maneira que isso acontece. E aí, aqui, utilizando o decaimento exponencial, fazendo mais algumas estimativas aqui, a gente chega que esse quociente é menor ou igual que o máximo, né, desses números aqui, vezes V de x. Onde alfa é maior que Q, M de mi é maior do que esse número aqui que depende de mi. Então, basta escolher lambda estrela mi, igual ao máximo, né, dos números que foram aparecendo no decorrer do trabalho, e pedir que o y seja maior do que esse y estrela. E aí, com isso, a gente obtém, né, o que a gente queria para recuperar a solução. E aí, portanto, a minha penalização, ela se torna a não linearidade, né, com a potência crítica, e com isso, o Gmi, que tinha no meu problema auxiliar, ele se torna esse mi de f de 1mi mais 1mi, que é estrela menos 1. E, portanto, o mi será a solução do problema P. Tá? Aqui eu trouxe mais algumas referências que foram usadas no decorrer do trabalho. Tá? Alguns trabalhos envolvendo Venge, aqui Teorema do Passo da Montanha, alguns outros trabalhos com potenciais Venge, o Wheeling, Rabinowitz. É isso. Muito bom. Obrigado, Gustavo. E há um colega que queria fazer uma pergunta ou comentário? Alguém? O Gustavo, você que falou várias hipóteses, né? Tipo de hipótese em questão V, né? Então, tudo hipóteses que você apresentou aqui, V são não negativos, certo? Isso. Fica curioso saber se V, tipo, muda de sinal, ou ele pode ser negativo em uma região, tipo, controlado, né? Não sei se você já pensou tipo, uma hipótese essa. Tem eu estou fazendo um trabalho com o Giovanni e com o Zé Carlos, lá de Tocantins, a gente está tentando resolver um problema nessa linha. Mas, só que aí eu acho que você tem que olhar para o espectro, né? Quem tem um trabalho nesse sentido é a Liliane e o José Carlos, né? Que lá o potencial pode ser negativo, aí você tem que olhar para o espectro. É, porque Mas, você usa a norma lá, né? Dependendo do V, né? V parece que... lá você tem que quebrar o H1, né? Aí acho que para o Laplaciano eu nem sei se tem. O Laplaciano tem, eu já vi esse do José Carlos com a Liliane, que eles quebram o espaço, né? E é mais e é menos, não tem dimensão finita. Legal. Você tem uma hipótese que se chama V3. V3 parece que é uma hipótese... como que é essa hipótese? Você tem um exemplo? Aqui tem um exemplo, né? Parece que, né? Sim. Tem, né? Esse aqui, é porque aqui tem um ínfimo, né? Então, eu consigo subir com essa função. Na verdade, eu vou ter o quê? Que fora da bola, exponencial, né? Essa exponencial vezes o V é maior que essa constante Y, né?
Ah, esse tamanho, né? Uhum. Aí, se eu jogo a exponencial para lá, eu vou ter o quê? Que o potencial ele é maior que o y vezes a exponencial decaindo, né? Porque o alfa é maior que 1, então ela está decaindo aqui. Então, estou falando que o meu potencial ele está acima do Uhum. decaimento exponencial desse tipo, né? Uhum. No fundo é isso. Né? Essa hipótese foi você que criou ou você já viu em Foi, outro lugar? Foi, foi. né? Ah, tá. Só para a conta, né? Que, Isso. tá. Aí esse aqui é um exemplo de potencial que satisfaz essa, mas não satisfaz dos outros casos, né? Hum. Que no caso seria aqui, ó. Aqui é Hum. polinomial. Então, quando Nossa. eu pego um potencial com decaimento exponencial, ele já não Uhum. vale aqui. Ah, tá. Ah, é. Porque o exponencial vai mais rápido, né? E Aham. aí eu não vou ter constante. Entendi. Uhum. Certo. Muito bem. Tem mais perguntas, colegas? Parece que... tá bom. Tem pergunta, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Gustavo. No chat, a pessoa só agradecendo, né? Que sua palestra. Espero que você venha aqui, né, Brasília, em breve. Sim. Breve estou aí de novo. Posso parar de compartilhar aqui? Pode, pode. Pode, sim, sim. A professora Elisandra já está aqui. Ó. Professora Elisandra, né? Eu vou colocar a professora como co-professora. Bom dia.